Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. E nós estamos aqui no primeiro culto dominical, em família, nos nossos lares, nesse período de distanciamento social. A gente já foi bombardeado com muitas informações acerca disso. Creio que boa parte já sabe das principais informações. Depois eu vou estar mandando mais um vídeo que eu recebi muito importante, fazendo um apanhado geral, tirando algumas dúvidas. E apesar da gente não poder estar no templo, aglomerando, né, congregando com os irmãos, a gente vai continuar cultuando, a gente vai continuar adorando e a gente vai continuar em comunhão apesar da distância física, é um isolamento social, mas sabemos que o Espírito Santo de Deus nos une e nesse momento em que a gente vai precisar muito trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como diz o profeta Jeremias. Então esse é o nosso primeiro culto dominical, nessa situação complicada. E hoje pela manhã eu vou dar aos irmãos um pouco do que fazer nesse período de quarentena, principalmente no que diz respeito a disciplinas físicas e espirituais. À noite eu vou trabalhar um pouco mais sobre o significado que a gente pode tirar dessa pandemia, desse isolamento social e algumas das principais lições que a gente pode tirar disso tudo. Então hoje de manhã eu vou estar tentando preencher um pouco na mente dos irmãos o que a gente pode tá fazendo nesses dias que a gente vai ter que ficar mais em casa, que a gente vai ter que ajudar esse vírus não propagar, não proliferar muito rápido. E a gente tem algumas disciplinas, tanto físicas quanto espirituais, que acabaram também afetando o nosso emocional, a nossa mente. Dá bagagem para os irmãos poderem passar por esse momento da melhor maneira possível. Esse isolamento social, ele tem consequências. E das várias consequências que ele tem, tem também para a saúde mental da população. E a nossa saúde mental ela vai ser muito afetada por todo esse acontecimento e por esse isolamento social. Eu estou olhando aqui, tem um estudo publicado pela revista britânica Lancet, e esse estudo abordou o medo e a solidão que podem causar estresse pós-traumático, confusão, raiva, além de ansiedade. A gente sabe que ficar preso pode levar a esses fatores. Então, a ideia da mensagem de hoje é poder trazer uma palavra de conforto, de consolo para os irmãos e, ao mesmo tempo, nos equipar um pouco para a gente ter mais força e para a gente ter mais bagagem diante de Deus para poder lidar com essa situação. Alguns dos fatores que mais estressam as pessoas isoladas não são não saber quanto tempo durará a quarentena. A gente não sabe se vai durar uma semana, duas. Creio que pelo menos um mês a gente vai ter que ficar assim. Algumas outras autoridades dizem que pode durar mais, mas esse tempo pode se estender, pode diminuir dependendo do avanço das pesquisas, então a gente não sabe ao certo. Medo de serem infectados, principalmente quem é do grupo de risco, quem tem grupo de risco na família, tem esse receio de ser infectado. Frustração, tédio, falta de suprimentos. A gente sabe que infelizmente as pessoas estão superlotando supermercados, mercados e estão estocando coisas que não precisa fazer isso, não tem necessidade nenhuma de fazer isso, mas as pessoas estão se preocupando muito com isso. Informações inadequadas, muitas fake news. A gente vai falar mais à frente sobre o excesso de informação que também é prejudicial. E possíveis perdas financeiras. A gente sabe que ficar parado, principalmente para quem é autônomo, né, empresário, é uma situação complicada. Então, no meio de tudo isso, o pavor, a ansiedade toma conta das nossas vidas. E nós, como cristãos, nós precisamos mais do que nunca nos fortalecermos no Senhor, pegarmos exemplos da sua palavra e manter a fé, que é o mais importante, que é o principal que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação que Ele nos deu, né? E Ele, como príncipe da paz, dar paz aos nossos corações. Então, no meio de tudo isso, o que nós podemos fazer é buscar amenizar os sintomas da ansiedade e tentar viver de uma maneira saudável, refletindo sobre os aprendizados que podemos ter com toda essa realidade. E antes da gente concluir, obviamente, com algumas dicas, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses capítulo 2,
que é uma palavra muito importante do apóstolo Paulo para os irmãos em Filipos. E a gente vai ter a nossa reflexão nesse texto. Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao versículo 16, foi a passagem que eu coloquei mais acima no WhatsApp. Os irmãos creio que já leram, antes do período de louvor que vocês tiveram. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da verdade, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não correr em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos inspire e nos instrua com a sua palavra. Deus, obrigado por essa manhã na tua presença. Que o Senhor Deus seja glorificado em primeiro lugar em meio a tudo isso. Sabemos que a tua permissão e a tua soberania rege toda essa situação. Isso não está acontecendo se não fosse a tua permissão, Senhor. O nosso pedido, a nossa oração é que isso passe logo. Mas pedimos também, Deus, para que possamos aprender as lições que o Senhor tem para nos ensinar. Muitos serão os dias em que ficaremos em casa e que possamos aproveitar muito bem essa oportunidade para nos aproximarmos do Senhor e nos aproximarmos uns dos outros, dos membros das nossas famílias, ó Pai. Que a tua igreja saia fortalecida em meio a tudo isso e que essa palavra nos console, nos edifique, nos fortaleça no Senhor, pois nós precisaremos, ó Deus, da força do Senhor. Muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Edifica a tua igreja nessa manhã. Todos os irmãos que vão se reunir em cultos transmitidos, em devocionais como esse, suas casas, suas famílias, enfim, Deus. Que o teu nome seja glorificado, que tua igreja seja edificada, Pai. E tenha misericórdia de nós, Deus, e ajude-nos a passar disso da melhor maneira possível. Fale conosco nessa manhã. Louvamos ao teu nome. Em nome de Jesus, obrigado. E amém, Deus. Tem uma frase do pastor Renato Vargens, ele fala o seguinte: tenha fé, mas não seja inconsequente. Não dê ouvidos a quem deseja que você ignore o coronavírus. Não dá mais pra gente dizer que é falácia, que é mentira, ele tá aí. Se você pesquisar o que está acontecendo, aconteceu na China, acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos. Quando esse vírus chegar na África e nas nossas comunidades e favelas aqui do Brasil, a coisa pode piorar. Mas vamos orar para que o pior não aconteça, para que esse período passe logo quanto antes. Mas a gente não pode ignorar e negligenciar o que está acontecendo. E a gente precisa se cuidar. A Bíblia nos exorta a sermos homens e mulheres de fé, mas também sermos prudentes. Quando José do Egito ficou sabendo que haveria tempo de seca, ele recolheu os alimentos nos celeiros. Quando José e Maria ficaram sabendo da morte dos meninos até 2 anos de idade, eles foram previdentes e foram para o Egito. Então a palavra do Senhor nos mostra vários exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus, que perceberam a situação, principalmente muitos profetas, e eles tomaram as providências. Então a gente precisa se cuidar. O fato da gente estar isolando e não ter aglomeração no templo não significa falta de fé. Muito pelo contrário, significa que nós cremos nas autoridades estabelecidas por Deus sobre nossas vidas, inclusive autoridades políticas, civis e, no caso, médicas, que são pessoas gabaritadas por isso. Mas vamos voltar ao texto. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala algumas coisas muito importantes para os queridos irmãos.
na cidade grega de Filipos, né? Mais especificamente, começando pelo versículo 2, a gente vai dar uma passada em cada verso, como eu gosto de fazer, tenho o costume de fazer. E ao final eu vou trazer e fechar com algumas dicas para a gente poder aproveitar esse período de quarentena. Nesse versículo 2, o apóstolo Paulo exorta aos irmãos de Filipos a desenvolver a salvação deles. A salvação é pela graça. Deus nos concede a salvação em Cristo Jesus. E nós não fazemos nada para merecer a salvação, nem para tê-la. Porém, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos dá uma excelente palavra que nos mostra que nós podemos e devemos desenvolver a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas desenvolver de qual jeito? A palavra mesmo nos ensina que não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. E no próprio texto, no final do versículo 12, as duas últimas palavras, ele nos diz como? Com temor e com tremor. A gente poderia esmiuçar esse significado das duas palavras, mas de certa forma eu resumi como reverência, submissão e sinceridade. E como eu venho dito ao longo dos últimos meses, ser crente, ser cristão na igreja é muito fácil, né? É gerado ser crente e cristão no templo é muito fácil. A limpeza do culto, a organização das músicas, a dirigência, as cadeiras, o ambiente cultico nos favorece ser cristão. Vestir uma boa roupa, passar um perfume, arrumar o cabelo, chegar na igreja, louvar, adorar, dar o dízimo e ir embora, ok. O grande desafio da fé cristã é ser crente fora do templo, além dos cultos. Irmãos e irmãs, começa em casa. Começa em casa. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E essa palavra próximo, ela pode ser entendida como no nosso português mesmo, a pessoa mais próxima a nós. E nós sabemos que não há ninguém mais próximo a nós do que aqueles que moram conosco. Cônjuge, marido, esposa, filhos, pais, enfim. À noite nós vamos falar sobre as oportunidades que a gente pode aproveitar. E uma delas é essa. Ficar bem em família. Se a família já vive bem, melhorar. Se tem problemas pendentes, que esse momento possa fazer-nos evoluir. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, não. Então, Paulo fala para eles desenvolverem a salvação deles com temor e tremor, e a gente está tendo a oportunidade de fazer isso. Sempre estamos tendo essa oportunidade, mais ainda agora nós teremos essa oportunidade. E isso não somente na presença dele, mas também na ausência do apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, a presença do líder, no caso do apóstolo Paulo com a igreja, facilitaria os irmãos a viverem a fé cristã, porque o líder, o apóstolo, um dos fundadores da igreja estava lá. Na ausência é complicado, né? Tem um famoso efeito pastoral que às vezes na presença do pastor, dos diáconos, da diretoria ou de membros mais velhos, os irmãos têm uma postura, mas fora alguns têm outra. Isso não pode acontecer. A gente precisa viver com a mesma fidelidade porque nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Então, olha que mensagem importante para a gente hoje. Esse será um período em que nos ausentaremos do templo, do espaço físico da igreja. Mas continuaremos plenos como igreja. Não paramos. Só precisamos nos adaptar a essa nova realidade que vai passar. Em nome de Jesus eu creio que vai passar. Então que nós possamos desenvolver a nossa salvação nesse período. Irmãos, olha que oportunidade. Versículo 13. O apóstolo Paulo nos diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus ela é boa. O mesmo apóstolo Paulo em Romanos diz que ela é boa, perfeita e agradável. Se ele permitiu a situação, ele sabe o que é melhor. Muitos estão dizendo que não é um tempo de paz, e realmente é um tempo em que creio que a ira de Deus está derramando sobre o mundo, sobre essa situação. E nós, crentes, nós estamos tranquilos, porque nós sabemos que isso vai acontecer e que isso ia acontecer. Nos escritos apocalípticos fala de pestes, de guerras, de fomes, então a gente tem que estar tranquilo em relação a isso. Nós crentes, nós cristãos que depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós que somos salvos, a gente tem que ter uma perspectiva positiva em meio a isso tudo. Porque Deus está no controle, irmãos. Deus é soberano.
O apóstolo afirma que Deus está no controle e realiza em nós o seu querer e o seu realizar. E nós precisamos saber que Ele está no controle de tudo. Nada escapa à soberania do nosso Deus. Nem essa pandemia, nem esse período de quarentena. Então a gente tem que entender isso, que Deus é soberano. Versículo 14 ainda acrescenta nessa questão. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, sem brigar, sem reclamação. É claro que nós temos que, às vezes, fazer algumas reclamações, algumas críticas construtivas, mas muitos só reclamam, só são pessimistas. E nós precisamos passar por essa situação de bom grado, louvando a Deus, sem murmurar, sem reclamar, irmãos. Precisamos passar por esse momento e todos os outros momentos sem reclamações, mas com gratidão e contentamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre gratidão e contentamento em suas cartas. Sejamos contentes com esse momento, esse período em que Deus está nos proporcionando aos descrentes de se arrepender de seus pecados e perceber o tanto que a vida é breve. Não adianta, por mais rico que a pessoa seja, por mais que as empresas lucrem, por mais que as coisas sejam grandiosas, irmãos, é um momento em que todo mundo está pensando e refletindo nas coisas de Deus. As pessoas estão percebendo a brevidade da vida. Então, irmãos, é um momento para a gente refletir muito bem essas questões diante do nosso Senhor. Versículo 15, ele fala o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus quer que amadureçamos como filhos e que sejamos diferentes das demais pessoas deste mundo. Quer que sejamos exemplos neste mundo mau como luz, porque Ele é luz e foi luz enquanto caminhou aqui no nosso meio, subiu aos céus, vai voltar, mas enquanto esse dia não chega, deixou a sua igreja, os seus filhos, os seus discípulos como os remanescentes fiéis deste mundo mau. Então é o momento da gente mostrar que nós somos diferentes, que nós temos fé, dentro da nossa própria casa, nas conversas via telefone, e-mails, redes sociais, demonstrar fé, demonstrar firmeza, demonstrar que o Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas e que nós sairemos dessa mais fortes do que antes. Amém, igreja? Então, irmãos, que possamos crescer e nos desenvolver no Senhor, nosso Deus, em meio a tudo isso. E para finalizar a passagem, versículo 16, a passagem ela continua, mas o texto aqui em questão que a gente vai trabalhar por questão de tempo, versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que nós mais podemos fazer, à noite a gente vai falar sobre isso, mas o que nós mais podemos tirar como lição é aproveitar e valorizar mais a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, dizem que por falta de tempo não leem tanta palavra do Senhor. Agora tempo não vai faltar. Eu queria ter mais tempo para passar com minha família. Tempo não vai faltar. Eu queria ter mais tempo para orar. Tempo não vai faltar. A gente só precisa aproveitar esse tempo. Nesse versículo 16, nos mostra que nesse processo precisamos de perseverança. A palavra fala preservando a palavra. A palavra preservar também significa reter firmemente. Se você tem a versão NVI vai usar essa expressão. Reter firmemente. É trazer para a sua vida, manter com firmeza essa palavra. E que palavra de quê, irmãos? O versículo fala, é a palavra da vida, num contexto de morte, de dor, de ansiedade. É uma palavra que vivifica, que dá vida. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a própria vida, irmãos. Então, quanto mais nos alimentarmos desta palavra, quanto mais retermos ela, quanto mais praticarmos ela em família, mais teremos a vida que Deus espera que tenhamos nele. Então, valorize a palavra de Deus e valorize todo o trabalho de todas as pessoas que foram usadas pelo Senhor nosso Deus para fazer com que essa maravilhosa palavra chegue até nós. A gente tem essa Bíblia maravilhosa, eu estou
com a minha aqui que eu costumo usar. Já parou para pensar nos irmãos que viveram essas experiências, escreveram esses escritos, as igrejas do primeiro e do segundo século que preservaram esses textos, os irmãos que traduziram essas palavras, que imprimiram. A Bíblia é um livro de baixo custo, dado o trabalho que é feito. Os nossos irmãos e queridos missionários que trouxeram essa mensagem para nós aqui no Brasil, que fundaram a nossa igreja, e agora essa mensagem que está chegando para os irmãos. Então a gente precisa valorizar, como o apóstolo Paulo disse no final, né? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Faça valer a pena todo o esforço dos servos e servas de Deus para essa palavra chegar aos irmãos. Irmãos, espero que essa palavra tenha edificado bastante aos irmãos. Para a gente concluir, eu quero deixar aqui algumas dicas para a gente enfrentar esse período de isolamento social. Aqui na passagem a gente já viu algumas. E eu vou fechar dizendo o seguinte, eu vou trazer, deixa eu só dar uma olhada aqui, dar uma confirmada, 5 dicas para a gente aproveitar esse período de isolamento social. Os irmãos podem me mandar mensagem no privado, se quiserem algumas dúvidas, se quiserem aconselhamento, se quiserem ligar, se quiser conversar, se quiser tirar dúvidas, se quiser auxílio, qualquer coisa, estou à disposição. Não posso, não estou evitando sair de casa para não passar o vírus aqui para casa ou para não tê-lo, mas eu posso conversar com os irmãos, chamada de vídeo, enfim, então não se sintam sozinhos, eu estou aqui à disposição, e em último caso, se precisar, eu posso visitar e fazer alguma coisa. Mas é o momento da gente poder realmente respeitar o que as autoridades médicas disseram e ficar em casa, aproveitando esse momento. Então, para a gente finalizar, dica 1. Aproveite esse período para arrumar e organizar a sua vida. A gente vai ter tempo para arrumar e organizar a vida. Arrumar suas coisas, né? Arrumar sua casa, seu guarda-roupa, arrumar seu quarto. Parece dicas simples e singelas, mas são muito importantes. A gente vive procrastinando muitas coisas e a gente pode aproveitar esse período para arrumar as nossas vidas, né? Arrumar a casa, organizar as nossas coisas, separar aquilo que a gente tem que jogar fora. É um bom momento para a gente organizar. E a gente organizando aquilo que a gente tem, a gente acaba organizando um pouco daquilo que a gente é. Uma vida organizada, a gente sabe que o Senhor, nosso Deus, é um Deus organizado, é um Deus zeloso, é um Deus que cuida. Então a gente pode e deve, na minha concepção, quem me conhece sabe que eu sou organizado com as minhas coisas, e isso tem me feito bem ao longo dos anos. Então vai ser bom aproveitar esse momento para organizar a sua casa, a sua vida, e organizar também, principalmente, a sua família, naquilo que te cabe. Tentar melhorar o seu relacionamento com os que moram contigo, né? Maridos com esposas, esposas com maridos, pai com filhos, filhos com pais, com tios, enfim, das diversas formas da sua família viver. Aproveite esse momento para se aproximar do seu cônjuge, aproximar dos seus pais, aproximar dos seus filhos, principalmente em momentos como esse, em volta da mesa, cultuando a Deus, fazendo refeições juntas e organizando a sua vida física, emocional e espiritual. Dica 1. Dica 2. Escolha e leia bons livros. Bons livros e bons filmes também. Existem muitos livros bons cristãos que a gente tem acumulado. Aqui atrás eu tenho alguns livros que eu já li, que eu pretendo ler. Tem alguns que eu estou lendo, preciso finalizar algumas leituras, mas na correria do dia a gente não pode. Aproveita esse momento para ler. Tem livros cristãos, até alguns livros também seculares, acadêmicos, artigos, que a gente pode ler, que a gente pode crescer e desenvolver a nossa mente. Então, edifica a sua mente e o seu intelecto nesse período. Tem muitos cursos online que a gente pode fazer também. Se quiser indicação, pode me pedir no privado que eu passo também, independente das diversas áreas. Então aproveite esse momento para se desenvolver intelectualmente, lendo bons livros e vendo bons filmes. Dizendo isso, a dica 3 é evitar bombardeio de informações na quarentena. A gente sabe que só se fala nisso. É importante ter informações sobre o que está acontecendo, mas excesso de informação também faz mal, principalmente excesso de informação inútil. Um dos principais fatores da ansiedade é o excesso de informação, e as informações inúteis pioram mais ainda. Então, péssimos filmes, péssimos livros, péssimas coisas na internet, ficar o tempo todo no WhatsApp, essas coisas, não é bom. Então, a gente tem que evitar excesso de informação, e principalmente informação inútil. Então, aproveite o seu tempo fazendo outras coisas também. Essa foi a dica 3. A dica número 4 é estabelecer uma rotina. A gente vai ser tentado
a ficar deitado, a ficar no sofá, a ficar na cama, ou fazer qualquer outra coisa que seja viciante, como, por exemplo, rede social em excesso, jogos em excesso e tudo mais. E tudo em excesso a gente sabe que faz mal. Então, estabeleça uma rotina. Horário para acordar, horário para tomar café, e etc. durante o dia. Se você estiver trabalhando em casa, muitos estão de home office, né? Tente cumprir o seu expediente o mais próximo possível. Se você for estudante, tente manter o seu ritmo de estudos bem próximo ao que você tem na escola, ao que você tem na faculdade. A gente sabe que é difícil, mas continue estudando. A gente deu lá na dica 2 para escolher bons livros e lê-los e assistir bons filmes. E essa dica 2 se encaixa com essa dica 4 para você manter a sua rotina de estudos, a sua rotina de trabalho e tentar manter da melhor maneira possível. Dá para dar uma reduzida e aproveitar para fazer outras coisas, como arrumar a casa e se relacionar com os familiares, mas é importante a gente estabelecer uma rotina, porque a falta de rotina ela vai aumentar a ansiedade. Então, quando a gente cumpre a rotina e percebe que o tempo, o período passou, vai facilitar. Então, essa é uma dica boa. Se possível, faça exercícios físicos em casa. Você também, se quiser, no privado, pode me pedir dicas que eu posso dar dicas. A gente precisa se manter fisicamente ativo. Alimentar e dormir bem nos horários certos vai ajudar. E desligue um pouco o celular e a televisão e faça as coisas mais produtivas com o seu tempo. Talvez descobrir um hobby novo e tudo mais. Então, essa é a quarta dica. A quinta dica, e última, são algumas disciplinas espirituais para nos ajudar nesse período. Que a gente, como cristãos, a gente está calejado de saber, mas não custa reafirmar, né? Leitura das Escrituras, estudo das Escrituras e aplicação delas. A gente sabe que uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Quem escreveu, para quem escreveu, qual o contexto. Se você tiver uma Bíblia de estudo em casa, é importante ler aquelas notas. Se você tiver acesso a comentários bíblicos, tem alguns comentários bíblicos bons na internet, que se quiser eu posso sugerir também. Vídeos sobre passagens, vídeos que sejam bons também. A gente sabe que tem muitos pregadores que pregam muitas heresias na internet, mas se precisar também eu dou indicação. Então, estude a palavra de Deus, aproveite esse momento para ter afinidade com a palavra de Deus. Coloque a maratona, né, a sua maratona de Bíblia em dia. Estude, pesquise sobre personagens, vá além, estude um pouco sobre teologia também, que é importante. Se quiser ler o nosso livreto da igreja, que fala um pouco sobre esse livreto aqui da nossa igreja também, é bom, a gente está vendo. A tela vai mostrar, talvez, invertido por causa da filmagem do celular, mas você sabe qual livreto eu estou falando. Sempre estar valorizando o privilégio da palavra de nosso Deus, da doutrina do Senhor, e aplicá-la no que a gente pode fazer em casa, nos nossos lares, né? Não somente uma leitura, mas um estudo da palavra de Deus. Irmãos, oração. Oração é fundamental. A gente precisa estar sempre orando a Deus, buscando o Senhor, principalmente orando por esse momento difícil, né? Orando pelos países que estão sofrendo muitas dificuldades, consolos às famílias que estão perdendo membros e que a gente possa passar por essa situação. Então, é um momento de oração em que a igreja junta, ore, clame, busque a Deus. Participe de correntes de oração. Das poucas correntes da internet, eu creio que essas correntes de orações elas são importantes. Então vamos orar bem, bastante nesse momento. Orar sozinho, orar em duplo, orar em trio, orar em casal, orar em família, orar com os filhos, orar com os pais. Vamos aproveitar esse momento para a igreja orar ao Senhor e buscar Deus. Adoração, a gente pode continuar louvando, adorando, vai arrumar a casa, fazer qualquer outra coisa, ponha louvores, ponha hinos, ponha cânticos, adore ao Senhor, sempre permaneça uma vida rendida ao Senhor nosso Deus em oração, em adoração, que é muito importante, oração e adoração. Evangelismo, mesmo estando em casa, a gente pode evangelizar online, ligar para parentes, amigos, colegas, edificar. Eu mandei ontem no grupo do Ministério de Educação que nós temos para os professores, e mais uma vez reitero e reafirmo aqui nesse vídeo, para manterem contato com seus alunos, mandem devocionais, mandem dicas para eles, conversem como eles estão, para a gente estar se exercitando a nossa fé em evangelizar e conversando com descrentes também, eles perguntando como é que nós estamos e buscando uma fé firme em nosso Deus, confiante, perseverante, de que em breve vamos sair disso, dessa situação, e melhores possível, né? Quem tiver a oportunidade de jejuar, buscar a Deus também, um período de jejum, buscando a Deus em oração. Quem tiver dúvidas sobre jejum, pode me procurar depois no privado, que eu vou dar algumas dicas. A gente fala um pouco sobre isso, já falamos na igreja, mas a gente pode reforçar aqui durante esse período. E um diário, é importante a gente ter um diário de anotação também, a gente colocar, quem quiser também, essa dica do diário não é para todo mundo,
Mas quem sentiu o desejo, o interesse, alguns já fazem isso, escrever o que tem feito no dia. E é bom que a gente, quando coloca para fora no papel, a gente tem em mente um pouco do que a gente está fazendo e como a gente pode melhorar. Alguns têm devocionais que escrevem pedidos de oração e coisas do tipo. Então, irmãos, fica aí essas 5 dicas. Eu vou mandar o esboço dessa mensagem. Já mandei o esboço dessa mensagem também, para quem não conseguir acompanhar no vídeo, poder acompanhar, quiser reler depois, quiser tirar algumas dúvidas e conversar. E é isso. Possamos permanecer firmes nesse momento. Logo mais à noite, a gente vai estar junto de novo, em culto, louvando, adorando nosso Deus, em nossos lares, em nossas casas. E após essa oração que eu vou fazer aqui agora, tem um período de oração entre vocês, compartilhando pedidos entre vocês e principalmente orando para o final dessa pandemia, dessa crise, desse isolamento social, para que a gente possa voltar ao templo e viver da melhor maneira possível. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor, por esse momento de reflexão nessa manhã. Louvado seja o teu santo nome. Que o Espírito Santo do Senhor Deus complete o que foi ministrado. Fortaleça-nos conforme a tua vontade e nos dê uma excelente manhã na tua presença e excelente domingo. Abençoe, Deus, as nossas autoridades, que elas possam, ó Deus, tomar as decisões certas. Peço pelos profissionais da área da saúde, Deus, que o Senhor fortaleça esses irmãos. A gente tem alguns irmãos da nossa igreja, enfermeiros, técnicos, irmãos conhecidos, que também atuam nessa área, que o Senhor Deus esteja cuidando, protegendo-os do mal, e que o Senhor Deus esteja usando esses profissionais para ajudar no fim dessa crise, dessa pandemia. Fortaleça-nos e que possamos aproveitar esse momento no Senhor, ó Deus. Cure-nos, ó Pai, as nossas mentes e proteja-nos, Senhor Deus, de ansiedade, estresse, raiva, frustração, e que possamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível, Senhor Deus. Cubra-nos com a tua proteção e ensine-nos as lições que nós precisamos aprender com esse período. Muito obrigado, Deus. Louvamos ao Senhor e consagramos nossas vidas, a nossa igreja e essa manhã, esse dia nas tuas mãos e em tua presença, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Espírito Santo do Senhor que nós oramos a Ti, te agradecemos, ó Pai. Amém, Deus. Obrigado, irmãos, e bom dia a todos.